Olá, muito boa noite para você. CPI da Copasa, definidos os 5 vereadores que vão investigar denúncias na prestação de serviço da companhia e até em contrato com a Prefeitura de Patos de Minas. Justiça determina penhora do estádio Zama Maciel e Vila Olímpica por conta de dívida de diretoria que está se mobilizando na URT. Vamos mostrar também que mata-burros com estrutura vertical construídos na zona rural provocam reclamação. Desleixo de imóvel, onde funciona a lavanderia comunitária no Santa Luzia, está sendo questionado. O apelo de uma gestante de risco que precisa fazer exames. O corpo de um homem é encontrado na Lagoa Grande e identificado em Patos de Minas. Vamos mostrar ainda que o Minas Consciente não teve muitas mudanças, mas o governo de Minas Gerais mudou de novo a reclassificação da onda vermelha. A macro-região noroeste continuará na fase vermelha. Patos de Minas confirma mais 155 novos infectados com Covid e 3 mortes em decorrência da doença foram confirmadas nesta quinta-feira. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Mais um corpo foi encontrado dentro da Lagoa Grande, em Patos de Minas. É o segundo este ano. Em abril, um outro homem foi encontrado sem vida no local. Pessoas que faziam caminhada na orla da Lagoa Grande nesta quinta-feira pela manhã encontraram o corpo e acionaram a emergência. Chegamos aqui, ele já estava sem vida, provavelmente aí essa noite ou essa madrugada aí ele tenha vindo a submergir. Nós deslocamos o corpo para a margem e acionamos a perícia. E a perícia chegou, fez os trabalhos dela. Com ele não foi encontrada nenhuma documentação. Pois é, e o corpo encontrado é de Antônio José de Oliveira. Ele tinha 54 anos e só foi identificado no final desta tarde. A repórter Isis Correia tem mais detalhes. Uma boa noite a todos. Após a perícia da Polícia Civil analisar o corpo, foi constatado que Antônio José de Oliveira faleceu em decorrência de afogamento. O delegado regional Flávio Henrique tem mais detalhes. Foi encontrado hoje, nas águas da Lagoa Grande, da rodoviária, o corpo de uma pessoa que já foi identificada, cuja causa-morte, após passar pelos exames periciais, foi feito um exame pelo perito no local dos fatos e também o exame de necropsia, constatou que levou à causa-morte foi o afogamento. O corpo não apresentava sinais externos de lesão e levamos a concluir que não houve a prática de crime em desfavor dessa pessoa. São realizadas diligências através do inquérito policial para apurar todas as circunstâncias e, ao final, concluir realmente se houve ou não uma infração penal contra essa pessoa. Amanhã, a partir das 11h30 da manhã, tem mais detalhes a respeito desse cadáver que foi encontrado dentro da Lagoa Grande. Isis Correia para o NTV News. Um vídeo gravado no último domingo circulou nas redes sociais e chamou a atenção. Durante o atendimento de uma ocorrência de perturbação de sossego, a viatura da Polícia Militar é flagrada indo na direção de alguém, um homem de 32 anos. O fato aconteceu no bairro São José Operário. A Polícia Militar recebeu a informação de que o indivíduo estava sendo agredido. Ao encontrar o homem, ele estava com escoriações, mas disse que havia caído de bicicleta. Negou atendimento médico e disse que ia para casa. Mas os moradores do bairro disseram que ele não foi embora, ficou exaltado, proferindo xingamentos e perturbando a população local. Novamente, ele foi avistado pela Polícia Militar e tentou fugir, pulando muros, mas policiais conseguiram abordá-lo e ele foi preso em flagrante por desobediência, perturbação do sossego alheio e violação de domicílio. Mas, durante o atendimento da ocorrência, uma pessoa filmou uma viatura indo em direção ao homem. Apesar da perturbação causada pelo autor, muitos telespectadores questionaram a ação deste policial. Em nota, a 10ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais informou que recebeu no último dia 7 essas imagens que indicam uma abordagem policial realizada no bairro São José Operário e só neste momento que tomou conhecimento da situação. Nesse sentido, a nota reforça que a Polícia Militar se posiciona sempre contra e com lisura, né? E contra qualquer tipo de ações como essas e transparências em ações pautadas pela legalidade, informando ainda que os fatos serão apurados administrativamente a fim de diligenciar para apurar o ocorrido, diz o texto.
Em maio de 2020, a Justiça acatou os principais pontos de solicitação do Ministério Público Federal para que fosse lançado o edital para a duplicação da BR-365 entre Uberlândia e Patos de Minas. O trecho é de cerca de 220 quilômetros e é conhecido pelo alto índice de acidentes graves. Em julho do ano passado, o governo federal publicou o processo licitatório para a elaboração do projeto executivo para a realização da duplicação da rodovia entre Uberlândia e o entroncamento da 040. Isso lá em João Pinheiro. A licitação é dividida em 4 lotes e tem orçamento estipulado em quase 14 milhões e foi assinada a ordem de serviço. Mas agora o governo de Minas Gerais estuda a possibilidade de assumir o trecho da rodovia federal da BR-365 para concedê-lo à iniciativa privada. No entanto, a possibilidade desagrada ao Ministério Público Federal. Cerca de 10 mil veículos trafegam diariamente pela BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio. De acordo com o governo estadual, a BR-365 abriga importante demanda local e mostra indícios de que a inclusão no lote de rodovias a serem privatizadas será benéfica para a geração de receita. Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a concessão não vai gerar prejuízo ao Estado, pois pode aproveitar o projeto executivo já licitado e em andamento. Esse projeto executivo para ampliação da rodovia foi assinado em janeiro de 2021. A etapa atual que produz o projeto técnico, com detalhes de arquitetura e valor total da obra, já custou cerca de 14 milhões de reais. No entanto, segundo o Estado, o projeto executado até agora só seria aproveitado no trecho entre Uberlândia e Patrocínio, pois a avaliação é que concessão até a BR-040 seria inviável. Para conceder o trecho da BR-365 à iniciativa privada, o Estado precisa primeiro assumir a administração da rodovia federal. No entanto, a Coordenação Geral de Planejamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e o Ministério Público Federal não concordam com a decisão. De acordo com o procurador da República, Kleber Eustáquio Neves, o temor é que o trecho entre Uberlândia e Patrocínio sofra com a falta de manutenção igual a MG 497 entre Uberlândia e Prata. A rodovia federal foi repassada ao Estado há quase 20 anos com a promessa de melhorias que nunca ocorreram. Outro temor do Ministério Público Federal é que todo o investimento feito no projeto executivo para ampliação da capacidade da BR-365 seja perdido. Então aguardemos para saber quais serão os capítulos, os próximos capítulos dessa novela que se arrasta aí da BR-365 com a sua possível duplicação, com a possível repasse do governo estadual, mas enfim, é uma situação que precisa ser resolvida diante da dificuldade que se tem para esse trânsito entre a região do Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro, pela 365. A seguir, aqui no News, o desleixo de imóvel onde funciona a lavanderia comunitária no Santa Luzia provoca reação. O apelo de uma gestante de risco que precisa fazer exame e 7 meses depois, a cachoeira de esgoto continua sendo despejada da mesma forma no Rio Paranaíba. Sete meses após a denúncia que mostramos de uma cachoeira de esgoto despejada no Rio Paranaíba, próximo aos bairros Santa Helena e Residencial Barreiro, nossa equipe voltou ao local e acredite, nada mudou. A última reportagem é do dia 28 de novembro de 2020, há pouco mais de 7 meses. Na época, nossa equipe de reportagem mostrou a situação em um ponto do Rio Paranaíba, nos bairros Santa Helena e Barreiro, em que uma cachoeira de esgoto era despejada no rio. Resíduos vindos de pias, ralos, desde o bairro Limoeiro. 7 meses depois, a situação nada mudou. A coloração da água é visivelmente alterada e os prejuízos são incalculáveis. Hoje o rio tem um volume baixo de água, então dá para ver que anda ela uma distância longa ainda para ela realmente acabar sendo diluída junto com a água do Rio Paranaíba. Infelizmente, isso aqui, igual esse volume aqui, tem muitos aí para frente, tem no Corga Água Limpa, tem por cima ali do lado da Sica ali, da antiga Sica, e assim vai seguindo aqui. Infelizmente, daqui uns dias, com a quantidade, o volume está muito baixo, vai acabar sendo esgoto puro, não vai ter mais água no rio não, só esgoto. Principalmente no curso d'água, peixe e outros micro-organismos que vivem aqui é bastante prejudicado.
algo que não dá para mensurar, não. O descaso é imenso aqui, não. Devia pelo menos ter melhorado o acesso, feito uma dissipação melhor, alguma coisa para proteger esse solo aqui, essas árvores. Já furou tanto que as raízes estão todas expostas aqui, nessa parte aqui onde está caindo esse esgoto aí. Ele, dia e noite desse jeito aí, então sempre está furando muito buraco aí, causando alguns danos bem graves no solo aqui também. Segundo o ambientalista, um cenário de descaso com o rio e com o solo, que também tem sido igualmente prejudicado pelo despejo do esgoto nas rochas e raízes de árvores próximas. O que se espera é que os responsáveis tomem as devidas providências. Infelizmente, a Copasa ela vem agora falando, nós coletamos, o que nós coletamos 100% e tratamos 100% do esgoto. Aí ela vai virar e falar assim, não, mas é 100% do que eu coleto, mas o certo para cobrar 100% tem que coletar todo o esgoto que tem em Patos de Minas para entrar justo, para ser justo igual a água. Se entra R$100 de água, sai R$100 de esgoto, mas não sai R$100 de esgoto. Haja visto essa questão aqui, ó, a quantidade de esgoto que tem aqui, está cobrando 100%, devia ajuizar uma ação sim e fazer com que a Copasa ressasse ao meio ambiente, às pessoas que pagaram essa conta que não é justa, que não é deles, que foi uma conta indevida que foi cobrada. Eu acho que isso é estelionato. A Copasa está praticando estelionato com os munícipes daqui. Essa população que paga esse esgoto tão caro, a título de pagar 100% ou 70%, e o serviço não é prestado da forma que está no contrato ou no convênio com a Copasa. O jornalismo da NTV questionou e a Copasa ainda não respondeu sobre o que vai fazer sobre essa situação. O local onde funciona a lavanderia comunitária do bairro Santa Luzia está em péssimas condições. O lugar que abrigava um centro de educação municipal desativado, mas parece que foi abandonado, né? Fora o desleixo, no entorno lixo e sobram reclamações para o descaso. A situação da lavanderia é crítica. Além de estar com a maior parte das janelas quebradas, o lixo que se acumula no lote ao lado só aumenta. E os entulhos já invadem parte da calçada. A lavanderia está precisando de uma reforma, trocar o telhado, que está pingando tudo. Aos fundos da lavanderia, há um problema ainda maior. A creche municipal Colibri, que está fechada desde a gestão passada e se encontra tomada pelo mato alto, propiciando o surgimento de insetos e animais peçonhentos. O Zé Eustáquio fechou a creche, agora o meu neto, principalmente, ele vai para aquela que tem lá perto da UPA, que é muito mais longe. A escolinha foi fechada em julho do ano passado e os 17 alunos que frequentavam o local agora precisam caminhar 2 quilômetros até a creche do bairro Santa Luzia. E a creche ali faz falta, viu? Porque tem muitas mães que trabalham aqui perto que precisam de uma creche para as crianças. Sem contar os lotes abandonados que ficam aqui do lado, ladrão entrando na lavanderia que entraram essa noite e roubaram. Aí é complicado. A situação do local é discutida na Câmara dos Vereadores para que um estudo técnico seja realizado. Enquanto o problema não é resolvido, os moradores precisam lidar com o abandono da creche e com o aumento do lixo no lote ao lado. Aí isso aí a dona manda limpar e os vizinhos pegam e vai e suja de novo. Aí é complicado. Eu acho que seria certo murar ali e colocar um passeio, né, para o pessoal não ficar jogando lixo. A respeito da reclamação que nós mostramos sobre o abandono da lavanderia comunitária, desativação do CEMEI no Santa Luzia, a Prefeitura respondeu ao jornalismo da NTV que justifica o fechamento da unidade devido à baixa demanda de alunos e que havia apenas 17 e todas elas foram transferidas para o CEMEI Criança Feliz. A administração municipal justificou ainda que tem feito o levantamento de todos os imóveis e a real situação de cada um deles para tomar as devidas providências. Uma mulher de 41 anos, grávida de 6 meses, pede ajuda. A gestação é de risco e ela não tem dinheiro para fazer ultrassom morfológico. Elisângela Ferreira enfrenta uma gravidez de risco. Ela, que preferiu não mostrar o rosto, precisa de dinheiro para realizar o exame que analisará a saúde e o desenvolvimento do feto, além de detectar possíveis malformações. Hoje eu estou grávida de 6 meses e minha gravidez é de risco porque eu tenho diabetes, pressão alta. E eu preciso de um exame, chama exame morfológico, para ver a situação que está o neném. Eu não tenho condições de pagar esse exame. Aí eu procurei vocês para tentar uma ajuda, para ver se alguém pode me ajudar nele. A única renda da família vem do marido,
que trabalha num depósito de materiais de construção. Porém, o dinheiro mal consegue arcar com as despesas básicas do casal, que também possui uma filha de 16 anos. O que a gente tá ganhando mal tá dando para as coisas aqui dentro de casa. Aí eu preciso de ajuda. O exame hoje ele custa de 400 a 350, mas a gente conseguiu de 250 com um desconto. Que uma pessoa conseguiu, né? Aí eu queria ver se eu conseguia esses 250 para fazer, porque foi o mais em conta que achou. Até mesmo quem tiver até roupinha para doar. Eu tô grávida de menino. O prazo para realizar o ultrassom morfológico é até o próximo dia 19 de junho. Interessados em ajudar, podem entrar em contato com Elisângela por meio do telefone 999 25 6926. Daqui a pouco a gente fala de futebol aqui no News e 15 pessoas desaparecem por dia em Minas Gerais. Em Minas Gerais, nos primeiros 6 meses de 2021, mais de 2.700 pessoas foram registradas como desaparecidas no estado. São 15 notificações por dia. A família da Marilene é pura alegria e união. Ao longo da vida, elas compartilharam diversos momentos, mas faltava algo. Na infância, 2 irmãos dela desapareceram no interior da Bahia, de onde ela veio. Sem fotos e sem registros que possam ajudar na busca, a situação ficou ainda mais complicada. Já tentou, já mandei as minhas netas procurar e ela já olhou, já procurou, já achou alguns nomes. Aí quando a gente ia ver era outra pessoa que não era meus irmãos. A Márcia, sobrinha dela, acompanhou o impacto das ausências na família. Na parte de pai, também teve um primo que desapareceu já adulto. Desde quando eu tinha 12 anos, eu estou nessa procura. Já programa de televisão, rede social, tudo eu já procurei, sabe? Porque foi o grande sonho da minha avó e foi o da minha mãe também. De acordo com o Anuário da Segurança Pública em 2020, diariamente 217 famílias tiveram angústia do desaparecimento de algum familiar. Ao todo, foram cerca de 79 mil casos em todo o ano. E quando o sumiço envolve crianças ou adolescentes, o drama ainda é maior. A Lígia vive esta triste situação no momento. A filha dela, a Sara, de 13 anos, não está em casa, mas tem a foto registrada no cartaz. Eu fui na delegacia, eles mandaram esperar 48 horas, eu esperei 48 horas para poder verificar mais. Aí eu fui na casa dos parentes mais próximos, ela não tinha contato dela, ninguém tinha falado com ela. Nem tenho certeza mais se a Sara vai voltar para casa. Tipo assim, hoje eu nem acredito que ela vai voltar. Não sei. Porque eu não sei mais onde procurar a Sara, então eu não sei. Por isso, o trabalho da Polícia Civil na busca é ainda mais importante. A recomendação é que os parentes procurem a delegacia mais próxima imediatamente. Nos 6 primeiros meses de 2021, 499 pessoas desapareceram em Belo Horizonte e 449 foram encontradas. Já no interior, foram registrados 2.213 desaparecimentos, com 1.223 vítimas localizadas. E na próxima semana está previsto um mutirão nacional de coleta de DNA. Atualmente, o material genético é um dos recursos mais utilizados para encontrar quem está desaparecido. Quanto maior o nosso banco de dados, maior a quantidade de perfis genéticos inseridos nesse banco de dados, maiores as chances de localização desses familiares desaparecidos. Mesmo com a falta de notícias, as dificuldades e o relógio como inimigo, a esperança no reencontro segue sempre viva. Meu irmão mais novo, Sebastião, ele é até meio parecido comigo, a gente parecia muito um com o outro, né? Talvez se alguém estiver vendo essa reportagem, e se eles estiver vendo também, eles vão me reconhecer. Triste, né? Muito triste. A gente muda de assunto e fala de futebol, né? 2 times mineiros se despediram nesta quarta-feira da Copa do Brasil. No estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, o Cruzeiro perdeu para os anfitriões no jogo de volta. A Raposa oficializou nesta quinta-feira a contratação do técnico Mozart. O novo treinador, né, vai ocupar o lugar que era de Felipe Conceição, demitido após a eliminação do Cruzeiro na 3ª fase da Copa do Brasil. O outro eliminado da Copa do Brasil foi o América, o 6º jogo sem vitória sob o comando do técnico Lisca.
No estádio Heriberto Rússio, o majestoso Casa do Criciúma, foram 4 gols no tempo normal de jogo, 2 para cada lado. No primeiro tempo, Eduardo marcou para o Tigre, mas Ademir descontou para o Coelho. No segundo tempo, o Criciúma marcou o segundo com Marcel e, de novo, Ademir empatou a partida. Mas, nos pênaltis, o goleiro dos catarinenses, Gustavo, defendeu 3 vezes. Os chutes de Bauerman, Leandro Carvalho e Giovani. Apenas Bruno Nazário e Ansá se mandaram para o fundo da rede. Pelo América, Cavicchioli pegou a bola de Dudu Figueiredo e Helder chutou para fora. Mas Gessé, Marcel e PH acertaram e festa para o Tigre, que segue na Copa do Brasil. Já o técnico Lisca questionou a arbitragem e a validação do segundo gol do Criciúma. Mais uma vez, eu acabei de ver o gol aqui. Né? O jogador chuta, bloqueia com a própria mão, prepara a bola com a própria mão, todo mundo viu. Né? Mais uma vez o América é prejudicado, é na Série B, é no Campeonato Mineiro, é na Copa do Brasil. Tá muito difícil para mim, gente. Tá muito difícil para mim. Eu não sei o que está vendo, se o erro é contra mim, se é contra o América. Agora o América só tem a Série A para se preocupar e com jogo duro pela frente, né? No domingo, às 14 horas, né, enfrenta o Flamengo no Maracanã. Daqui a pouco tem análise da notícia aqui no News. Patos de Minas confirmam mais 155 novos infectados e 3 mortes em decorrência da Covid-19. E mais mataburros com estrutura vertical construídos na zona rural provocam aí reclamações. Agora uma reclamação que vem do meio rural de Patos de Minas, onde a instalação de mataburros com estrutura na vertical tem provocado acidentes e causado muita indignação. O objetivo principal dos mataburros, estes dispositivos instalados sobre um fosso, é para evitar que o gado de uma propriedade rural transite por outras áreas. Mas também devem ser implantados de forma que as vias possam ser utilizadas para passagem de veículos e pedestres. No entanto, aqui na localidade de Buracão, alguns desses acessos têm provocado reclamações. O Nascimento Shell, que trabalha no meio rural, mostra as marcas da queda que teve com sua motocicleta neste mata-burro, que tem 2 partes. Uma está na vertical e outra na horizontal. Eu acabei caindo naquele mata-burro e o dono da propriedade não admite que eu caí lá, ele não concorda que eu caí lá, mas eu tenho as provas de que realmente eu caí dentro do mata-burro, correto? E eu acho que não se pode fazer algo irregular como fizeram. É uma obra irregular, existem leis que regulamentam essa questão dos mata-burros, só que lamentavelmente as pessoas simplesmente desconhecem as leis. Eles fazem aleatoriamente da forma que eles acham que está certo. O proprietário da fazenda, que é responsável pela instalação deste mata-burro, disse que tomou a iniciativa devido a um desentendimento com o vizinho por causa do gado. É que meu vizinho aqui é um covarde. Se o meu gado passa pro pasto dele, ele vai e tira. Se o dele come no meu pasto, ele vem de madrugada e tira e fica caladinho. Desculpa aí. Aí, meu gado passou pra cá. Ele veio, tirou e jogou uma nuvia minha num buraco ali. Eu vim no outro dia, eles me contaram, eu tirei a nuvia no buraco. No segundo dia, eu vim aqui, a ponte estava, vim de lá de manhã, ele estava lá aquela correria. A hora que eu parei o carro, de lá da cabocla. A hora que eu vi, eu jogou minha nuvia dentro do corpo, dentro do buraco. Aí eu fiquei, sabe, vim, parei ali, a mulher estava comigo, falei, não, espera aí, desce aqui, que eu fui sozinho, não gosto de problemas com mulher, não. Cheguei lá, falei com ele, arranjou uma desculpa, falou com ele, ah, mas você é do olho bom. Ele falou, não, eu tava passando, o cavalo refugou, mas aí que eu vi. Aí o sujeito vi, aí eu cheguei. Falei, não, senhor, larga de ser sem vergonha. Você jogou no via, eu vi você jogando no via dentro do buraco. E ele não concordou, falou, ó, ele vai ajudar a tirar. Eu falei, eu não vou ajudar a tirar no via, não, no via é sua. Se ela morrer, é sua. Aí eu fui atrás da família dele, tirou. Você não via, foi embora. Você tá entendendo? Aí eu falei com ele, falou, vamos resolver fazer o mata-burro. Ele falou, pode fazer. Eu fiz. E aí, tem 6 meses que ele está passando aí. O fazendeiro afirma que tudo o que fez está de acordo com as normas determinadas pelo município. Nós buscamos a lei, que diz o seguinte: a instalação deverá ser executada com barras dispostas verticalmente, lado a lado,
composto por 5 barras verticais de um lado e 6 barras verticais do outro lado, assentadas com um espaçamento máximo de 10 centímetros em toda a extensão das longarinas e separadas por um vão de 70 centímetros. É uma lei de 2018, né? Revogando uma de 2011. A de 2011 era a lei correta. A de 2018 é uma lei totalmente arcaica que não deveria ter sido sancionada pelo prefeito da gestão passada, né? Então, muita gente vai ser vítima daquele mata-burro. Mas o fazendeiro nega que acidentes tenham ocorrido no local e admite que reutilizou o material da prefeitura sem as devidas autorizações. Essa desculpa de machucar, não teve nada até agora. Você chega no meu vizinho ali, que é o funcionário meu, pergunta a ele, que a mulher não sai dali 24 horas. E vai atrás de alguém que caiu aqui, que eu quero saber. Pergunta meu outro vizinho que eu tenho do outro lado, passa aqui de carro, de moto, com mulher na garupa. Esse mata-burro eu tirei da prefeitura. É da prefeitura, não é não? Que eu tinha outra terrinha lá. A prefeitura que cedeu? Era da prefeitura. Numa terra minha. Fui lá, tirei, trouxe e pus ele aqui. Pronto. E a prefeitura autorizou o senhor fazer não, aqui? Não. Isso eu fiz por... Entendi. Eu que quis fazer. Ninguém falou comigo. Só combinei com meu vizinho. Que ia fazer, concordou. No entanto, a situação que ocorre aqui neste local é semelhante em outros pontos da região, com os acessos também instalados na horizontal ou danificados. Tem vários pontos dessa estrada, que é uma estrada vicinal, tem vários mata-burros semelhantes àquele ali. A diferença é que os outros são feitos todos na vertical, ou seja, o problema é ainda maior. A pessoa não consegue, por melhor motoqueiro que seja, não consegue passar sem provocar um acidente. Agora é preciso aprender a discernir o que é estrada vicinal e o que é estrada rural. Estrada rural de responsabilidade do fazendeiro. Se alguém cair lá, ele vai responder o processo da justiça. Agora, quando é uma estrada vicinal, quem é que vai responder na justiça pelo ato, né? Eu entendo que seja o poder público, seja a prefeitura, no caso. Questionamos o produtor rural se não seria uma solução, então, promover uma mudança nos vãos da longarina, mas ele se nega a alterar o mata-burro. Eu não vou mudar, não. Você está entendendo? Se a prefeitura, quer dizer, eu não falo que eu não vou. Judicialmente, um juiz chegar, ser obrigado, só porque eu vou mudar. Só porque vai ter que mudar todos os do município. Porque eu não sou eu que sou obrigado a mudar um e os outros estão lá não. Passem mais de 1000 aí, é desse jeito. Não, eu vou procurar assessoria jurídica e vou ingressar com ação no Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedindo soluções. A Prefeitura respondeu por meio de nota, depois do nosso questionamento, que o mata-burro foi construído fora dos padrões previstos na legislação municipal em vigor. Disse ainda, o texto diz que o fazendeiro não poderia ter executado a intervenção sem a autorização e que a Secretaria de Obras Públicas notificará o responsável para que ele proceda à adequação da distância entre as vigas ou a retirada do mata-burro. Assunto polêmico do meio rural que abre a nossa análise da notícia de hoje, com a participação da jornalista Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Como vai? Você que esteve em loco lá, sabe muito bem dizer aí desse processo, de toda essa discussão. Boa noite para todos que acompanham aí o NTV News. Mas fato é que o produtor rural tentou resolver um problema existente, conversou com o vizinho de sede, houve esse acordo de cavalheiros, mas a gente sabe que existe uma legislação, que existe regras e elas devem ser cumpridas mesmo que aí nessas minúcias, mesmo que nesses detalhes, para evitar problemas, dor de cabeça. Então, se há irregularidade, esse produtor, ele em algum momento, ele vai ter que consertar, até porque há essa questão aí que o morador do meio rural disse que vai acionar a justiça para haver essa correção. Mas na própria legislação que esse morador questiona, daí é prevista a possibilidade de colocação desse mata-burro em vertical, seguindo ali o que é acordado. Agora, resta saber se o restante até colocado pelo município também segue a própria legislação, porque aí é uma outra história, né? Mas chama a atenção para um problema que não está
só ali naquela localidade. Tem uma curiosidade aí, Ludmila, que a lei até 2018, ela previa, a lei municipal, que era para ser feito na horizontal, como a gente vê em vários locais, inclusive aqui em Patos de Minas. Em 2018, o prefeito José Eustáquio mudou a lei e colocou para que fosse feito na vertical. O que muita gente entende que foi feito isso para poder poupar material para compor aí esses mataburros, o que não é justificável, que a gente fica imaginando que isso aí complica para quem passa por ali. E o que o produtor rural quer? Ele quer resolver o problema ali dele com o gado, ele está certo de fazer ali, buscar a melhoria dele. Está errado de ter tomado essa medida com as medidas de colocação diferentes do que diz a lei. Mas ele também não tem nenhuma informação assim de alguém que passou por lá, da prefeitura, por exemplo, e verificou isso, né? Ele colocou porque ele pegou esse material que a prefeitura já era da prefeitura, aquela parte das vigas já era da prefeitura, segundo ele retirou de um outro local e colocou ali, entendendo que estava dentro da normalidade. Agora, é muito estranho que o município aprove uma lei, faça uma lei que dificulta para quem passa por ali de bicicleta, de motocicleta e até a pé, porque aí elas estão na vertical e realmente vão complicar a vida das pessoas. Essa é a questão, mas aí a gente sabe que quando chega nesse questionamento, até feito pelo próprio Shell ali, tem que haver um questionamento até a Câmara Municipal de Patos de Minas para alterar e aí sim voltar ao que era ou não, aí é uma outra esfera. O questionamento ali, está certo ou não está, o que eu faço e agora? O município disse que não está correto, que o produtor rural precisa fazer essas adequações, o que acreditamos que ele deve fazer, até porque para evitar novos problemas, novos acidentes. Pois é. A gente continua acompanhando essas situações aí do meio rural e vamos trazendo aqui nas informações os nossos telejornais. Ludmila, a gente muda de assunto porque hoje teve reclassificação, né? Poucas mudanças, inclusive, aí nessa reclassificação de macro-regiões no critério de ondas do Minas Consciente. E houve flexibilização de medidas para os dias em que antecedem a data dos namorados, né? Agora, sobre a categoria criada dentro da onda vermelha, mais mudanças e praticamente volta aí ao que era. Minas Gerais segue em alerta para a Covid-19. Apenas as macro-regiões Triângulo do Norte e Vale do Aço permanecem na onda amarela. A Norte saiu da amarela e regrediu para a vermelha, ao lado de outras 11 macro-regiões, dentre elas a Noroeste. Mas a Sul, Oeste, Leste do Sul e Centro-Sul estão na vermelha com cenário desfavorável e, assim, tem restrições a algumas atividades. Entretanto, o Comitê Extraordinário Covid ajustou as regras dessa categoria criada na semana passada. A partir desta sexta-feira, academias, clubes e salões de beleza poderão funcionar até às 7 da noite, com agendamento prévio e aferição de temperatura. O uso de máscaras permanece obrigatório. As orientações para a higienização constante das mãos e distanciamento social continuam. Nas regiões que enfrentam onda vermelha mais restritiva, flexibilizações para os dias 11, 12 e 13 de junho, em razão das comemorações do Dia dos Namorados. Bares e restaurantes poderão funcionar com atendimento até às 10 da noite, depois voltam para as 7 da noite e, após esse horário, só por sistema de delivery. Outros eventos e atrativos naturais e culturais, como festas e shows, permanecem proibidos. Ô, Ludmila, então pouco se mudou, né? Pouco foi mudado aí, como a gente tinha dito na chamada desse material. O governo do estado, nessa questão da Covid-19, você até falou disso ontem, tem tido uns critérios bem específicos ou diferentes, né, para poder movimentar o que pode e o que não pode, classificação e reclassificação nesta etapa aí de Covid-19, nessa etapa aí de pandemia da Covid-19, né? É um movimento estranho, ao mesmo tempo que o governo vem acender a chama do alerta, vem fazer essa mobilização da população em torno da Covid-19, com piora na taxa de transmissão, de incidência da Covid no estado. Em algumas regiões a gente vive um momento muito severo.
Em outras situações a gente vê essa confusão gerada aí pelo próprio Minas Consciente. De novo, a gente tem uma semana que a gente está tentando se acostumar com essa reclassificação dentro da onda vermelha. A gente tem uma onda vermelha que Patos de Minas, região noroeste faz parte, e aí a gente tem dentro da onda vermelha uma classificação em que há mais restrições. Isso na semana passada a gente viu o governo anunciando. Aí, menos de uma semana depois, o Comitê Extraordinário muda as regras de novo. Agora, pode sim abrir salão, pode sim abrir academia sem nenhum tipo de problema ou prejuízo. Acontece que essa confusão toda gera impossibilidade das pessoas compreenderem como agir, como fazer em meio a essa pandemia toda aí, que parece que até o próprio governo fica perdido em meio às próprias regras ditadas, porque menos de uma semana é muito pouco para saber se o que lançou fez algum tipo de efeito ou não fez. O que a gente tem certeza é que há uma pressão do setor e o governo nessa política de boa vizinhança, de não querer brigar com nenhuma atividade econômica, em plena campanha eleitoral para disputa, a gente não sabe exatamente de qual cargo, acaba cedendo e se mobilizando aí para que todos os setores fiquem em acordo, fiquem em paz com o governo sem nenhum tipo de questionamento. Resta saber se isso aí tem alguma eficiência na medida ou não, porque é o caso até do governo voltar, porque fica aí nessa questão dessa restrição em caso de municípios que estejam classificados aí em condições desfavoráveis à pandemia dentro da onda vermelha, só para não chegar na onda roxa. Basicamente o que muda ali é restaurante que funciona até às 7 da noite, depois por delivery, e as demais praticamente na onda vermelha já tem, que é restrição de realização de eventos, de shows, que nem podem ocorrer aí nas outras ondas ou com público bem restrito. Então, não dá para entender certos movimentos aí que acabam dando migalhas aí, olha, daí é muito confuso esse movimento do Estado para não desagradar tanto a setores da economia, ao passo que leva a população ao alerta com relação à Covid, engrossando o couro por cautela, por cuidado, mas o governo não quer criar nenhuma antipatia, nenhum problema, e aí acaba falando, olha, o problema agora está com vocês, de cá a gente recebe vacina, repassa, fica vigilante, manda aí comitê ou alguns membros do comitê para avaliar a situação quando há uma explosão de casos em determinadas regiões e só. É o que a gente está entendendo com toda essa movimentação que a gente tem visto aí desde o início da pandemia. Aquela frase de alguns, né, de que não estamos misturando a política com a pandemia, caiu totalmente em desuso por aqui, Ludmila. Vamos aos números da Covid em Patos de Minas, Ludmila. Tivemos aí 155 novos casos, né, no boletim desta quinta-feira em relação a ontem. 111, de acordo com o boletim, são do dia 30 de maio a 2 de junho. Portanto, os outros 40 e tantos ocorreram nas últimas 24 horas. Houve mais 3 óbitos confirmados, referentes aí aos dias 7, 8 e 9 de junho. Né? Nós temos aí 2 mulheres de 57 e 59 anos e um homem de 67 anos. Ludmila, o que a gente percebe é que esse início de junho, praticamente todos os dias nós tivemos aí óbitos, né? Com exceção do dia 4 e do dia 1º, se não me falha aqui a memória, que eu vi agora há pouco. Mas assim, continua realmente preocupante, uma vez que esses números aí, eles mostram uma realidade, mas mostram também aí uma situação que a gente precisa ficar atento, que é da letalidade que continua, porque as pessoas continuam falecendo em decorrência da Covid em Patos de Minas. Uma grande preocupação é quando a gente recorta aí essas pessoas em recuperação. Olha só, ontem a gente tinha 282, hoje 412 pessoas em Patos de Minas em isolamento domiciliar. É um número muito alto de um dia para o outro.
E quando a gente olha a média de casos novos, onde a gente estava na casa de 27, 28, hoje passamos de 41. Então, é uma taxa, uma média muito alta em menos aí, ou em 24 horas. Chama muita atenção esse crescimento e não dá para minimizar quando a prefeitura fala, olha, mas aí muitos desses casos confirmados, a maioria deles foi de um tempo pregresso. Acontece que a gente está vendo, né, a realidade refletida em boletim que piora uma situação, agrava uma situação que nunca foi tranquila. E quando a gente observa também os óbitos da pandemia, ainda muitas mortes ocorrendo aí entre idosos. A gente tem essa confirmação no município aí, desse homem de 67 anos, nesse boletim epidemiológico. Tudo leva a crer que essa pessoa deve ter sido imunizada aí com as 2 doses. A gente tem que entender algumas dessas questões. Mas reforça aquela questão que a gente sempre fala. Cuidado sempre, até porque a situação tem piorado. A gente também dá uma olhada na ocupação de UTI, Ludmila, a UTIs Covid-19, né, que hoje está maior em comparação ao boletim de ontem e o cenário continua preocupante, como já dissemos ao longo dessa semana. Pois é, infelizmente a gente tem esse boletim aí e a própria prefeitura diz, olha, a situação é preocupante sim, a gente redobra a atenção, chama a atenção das pessoas para os cuidados devidos e necessários, porque a gente entende que os números são de longe confortáveis e, além disso, há o agravante com mais pessoas necessitando de tratamento, seja leito clínico ou de terapia intensiva. Esse boletim reflete a realidade de Patos de Minas, mas não só de moradores do município, de outros municípios também, mas isso também não minimiza a questão da gravidade da situação em Patos de Minas com relação à Covid, dada essa realidade de crescimento no percentual de ocupação de leitos clínicos, de terapia intensiva nos hospitais públicos e privados da cidade. Ludmila, ontem nós mostramos o início da vacinação de professores aqui em Patos de Minas e hoje foi a vez dos professores do ensino fundamental receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Amanhã a estimativa é de que sejam distribuídas mais 550 doses e a nossa equipe foi até o local da vacinação para saber como é que foi a movimentação. A Paula Mota conta pra gente. A vacinação dos profissionais da educação no período da tarde, nesta quinta-feira, foi bem tranquila aqui no posto de vacinação. As pessoas elas iam chegando, formando uma pequena fila na lateral aqui da barraca, principalmente para fugir do sol, mas já iam entrando, fazendo os cadastros e seguindo para a sala de vacinação. O principal motivo para esse movimento ter sido menor no período da tarde é porque a movimentação maior foi no período da manhã, por volta das 8 até as 11 horas. A informação que nós temos é de que foram distribuídas nesse primeiro dia cerca de 500 doses, numa estimativa de 550. Então, os relatos que nós tivemos também eram de que havia sim filas extensas no período da manhã e grande parte dos profissionais optaram por vir durante a manhã para vacinar. Paula Mota para o NTV News. Pois é, Ludmila, que essa vacinação então ande, né, para que a gente possa ter aí futuramente outros grupos sendo imunizados. Professores aí, a gente citou aqui ontem essa expectativa que se tinha, né, de retomada do ensino presencial, expectativa para que esses profissionais fossem aí imunizados e o que começa a ocorrer, e isso acende para a gente essa expectativa dos próximos grupos que serão aí, de próximas idades, que serão vacinados. Já tem aí uma estimativa, né, que é de 50 a 59 anos, a gente fica muito atento e muito esperançoso que isso venha logo, claro, acompanhado de muitos quantitativos também de vacinas, né? A expectativa que Patos de Minas até comece essa imunização por faixa etária na próxima semana, dada essa ordem que veio do governo de Minas Gerais de começar a vacinação retomar a vacinação por faixa etária, 70% das doses destinadas a esse público, e as demais 30% para seguir com o Plano Nacional de Imunização. E que
essas doses cheguem o quanto antes. A gente sabe que Minas Gerais recebeu nesta quinta-feira o 24º remessa de vacinas vindas do Ministério da Saúde com AstraZeneca. No início da semana recebeu doses da Pfizer e vai começar a distribuição aos municípios. Que seja célere também, que os municípios consigam aí dar vazão na aplicação, até porque a gente vê o discurso do presidente da República nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro, sobre a desobrigação no uso da máscara para aquelas pessoas vacinadas ou mesmo para aquelas pessoas que já tiveram Covid, como se tivesse um grande número, né, uma grande cobertura vacinal no país com relação à proteção à Covid, que justificaria até esse movimento que já foi deflagrado em outros países por conta do rito de vacinação. Vamos ver aí o que vai acontecer. Ludmila, eu pedi você para esperar mais um pouquinho, vamos fazer um intervalo rápido e a seguir a gente vai falar de CPI da Copasa, viu? Definidos aí os 5 vereadores que vão investigar as denúncias na prestação de serviço da companhia e até em contrato com a Prefeitura de Patos de Minas. E tem mais, nós vamos falar também da justiça que determinou a penhora do estádio Zama Maciel e da Vila Olímpica por conta de dívida e a diretoria está se mobilizando. Estamos de volta com a análise da notícia. Ludmila Bahia, nós tivemos decreto também publicado em Presidente Olegário, né? Vamos colocar aí na tela o decreto, Luiz, para a gente dar uma olhada, que foi publicado hoje, né, esse decreto aí pela Prefeitura de Presidente Olegário, decreto que está aí publicado, né? Você percebe aí que há uma diferenciação entre o decreto anterior, ficando proibido, por exemplo, o consumo de alimentos e bebidas alcoólicas em locais públicos, como praças, ruas e calçadas, no período aí compreendido entre as 22 e as 5 horas, né, seguintes aí dessa nova determinação, portanto, da Prefeitura. Esse é um dos itens, né, Ludmila, que consta nesse decreto novo da Prefeitura de Presidente Olegário. Odair, a gente vê, né, muitos municípios aí se mobilizando com regras mais rígidas com relação à pandemia, tomando algumas medidas para tentar conter a taxa de transmissão, percebendo aí o aumento no número de casos. Foi o que aconteceu essa semana em Patrocínio, em Coromandel e agora no município de Presidente Olegário. Aí nesse decreto, vamos voltar só para a gente mostrar alguns pontos aí, essa questão da proibição de venda de bebida alcoólica que você colocou, de 10 da noite às 5 da manhã, é um dos pontos. Vamos passar depois para a gente ver aqui outras questões desse decreto municipal publicado nesta quinta-feira, com relação a restrições na pandemia. Nós temos aí, por exemplo, Ludmila, que ficou proibido após as 22 horas, né, essa questão da comercialização da bebida, e também ficam suspensas aí algumas atividades, né? E isso é uma questão que a gente vinha falando muito, né? Essa questão das pessoas irem para chácaras, pousadas, e há a proibição nesse decreto. Fica proibida a locação de chácaras, pousadas, porque muitas pessoas, não pode ficar, não pode aglomerar, né, em bar, em restaurante, então vamos para outros locais. Então, o presidente Olegário já colocou ali, se tiver, vai ter problema, porque a gente está de olho com relação, além de outras questões, quem descumprir vai estar sujeito aí a diversas sanções do município. É uma movimentação da região, né? Como você disse aí, os municípios nessa preocupação. Patos de Minas fica aqui como sendo essa referência em saúde. Também, você acha que de repente teremos semana que vem aí movimentação da Prefeitura? Porque aí nós temos também uma dificuldade da Prefeitura em fazer normas mais rígidas, né? A gente já viu isso anteriormente, mas a gente vê essa movimentação de diversos municípios da região. Isso acaba fechando um cerco por aqui, não? A gente viu o seguinte, em vários momentos, se não houver ações coordenadas entre os municípios, fica difícil fazer esse cinturão de contenção da taxa de transmissão da Covid-19. Mesmo que pequenas alterações, pequenas mudanças, elas são entendidas como prudentes e necessárias quando há esse movimento de aumento de casos.
Patos de Minas e a própria prefeitura fez esse alerta hoje para esse aumento de casos no município, para essa questão de aumento na taxa de ocupação hospitalar, o que requer uma mobilização também da cidade contra a disseminação da pandemia. Mas a gente viu também em vários momentos que o próprio estado endureceu e o município recuou. Então a gente está num cenário em que as condições não são boas e requer algum tipo aí de entendimento do município, o que fazer do que só esperar o que vai acontecer. Ademir, a gente vai girar o assunto e mudar, né? Porque vamos falar de política. Os vereadores de Patos de Minas aprovaram na reunião desta quinta-feira os nomes que irão fazer parte da CPI para apurar se há irregularidades na prestação de serviço pela Copasa. Os nomes de 5 vereadores foram indicados. Esclareça aos senhores vereadores que foram indicados pelos líderes de partido os 4 membros que faltavam para completar a composição da comissão parlamentar de inquérito, tendo em vista que o vereador Maurício Sérgio Rodrigues, conforme o regimento interno, tem participação garantida na comissão. Foram indicados pelos líderes os vereadores Lázaro Borges de Oliveira, PSD, Elizabeth Maria Nascimento e Silva, do DEM, Vitor Porto Fonseca Gonçalves, Cidadania, e José Luiz Borges Júnior, Podemos. Porém, o vereador Vitor Porto protocolou o ofício 052-2021, comunicando que não participará da comissão por razões de ordem técnica. De acordo com o parágrafo 5º do artigo 57 do Regimento Interno, cabe a essa presidência indicar um membro para recompor a CPI. Agora, os vereadores escolhidos vão apontar quem será o presidente e relator da CPI. A comissão é para apurar denúncias recebidas pelo Legislativo sobre possível descumprimento do contrato celebrado entre o município de Patos de Minas e a Copasa. Os vereadores também querem entender se há problemas no abastecimento de água e tratamento de esgoto no município e nas estruturas de esgoto em distritos. A presidência ficará a cargo da professora Beth e o vereador José Eustáquio foi escolhido para a relatoria da CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem 120 dias para concluir as investigações, mas esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. Ludmila, o que esperar, então, desta CPI aí da Câmara que vai investigar a Copasa em Patos de Minas? No mínimo, muito trabalho daí, porque a gente sabe que esse vespeiro chamado Copasa, a gente viu muitos gestores recuarem e concordarem apenas com o que a direção da Copasa, os representantes diziam, apresentando a própria documentação ou argumentação, quando eram questionados até mesmo sobre essa questão óbvia do abastecimento. A gente viu uma novela triste no ano passado com relação ao abastecimento, as pessoas sofrendo com o abastecimento. Então, há muitas questões a serem levantadas e não só com a concordância do que será apresentado. É preciso investigar realmente, ir a fundo, buscar as documentações, fazer ali as próprias análises independentes das apresentadas pela Copasa para investigação como um todo. Muito trabalho. Há diversas questões aí, denúncias que os vereadores terão que se debruçar e responder. A prefeitura já tinha dito que, olha, não há nenhum problema com relação ao contrato e está lá aberta para poder apresentar toda a documentação, já disse que não vai ser nenhum tipo de empecilho à comissão com relação ao acesso à documentação, tudo o que precisar para o detalhamento e efetivação do resultado aí dessa CPI. Por parte da Copasa, ela também já tinha se pronunciado que não há nenhum tipo de irregularidade, seja na questão do abastecimento, do tratamento dos distritos, seja na questão da celebração de contrato com o município que não é dessa gestão. Ela é
renovada, mas diz que não há nenhum tipo de problema. Mas se os vereadores viram nessas denúncias aí argumentos que sustentam a abertura, é porque justifica, e onde há, né, fumaça, há fogo. Ninguém abre uma CPI só para falar que vamos abrir e aí simplesmente não tem nada. Então tem problemas, há indícios sérios, resta saber se os membros terão aí essa competência devida, o que a gente espera e aguarda que sim, para apontar tudo e esclarecer todas essas denúncias e essas irregularidades, essas possíveis irregularidades. Vamos ver o que vai acontecer, quais as conclusões chegadas. Ludmila, a Justiça determinou a penhora do estádio Zama Maciel e da Vila Olímpica da URT por causa de uma dívida do clube de cerca de R$1 milhão adquirida em 2018. Segundo a presidente do clube, a dívida foi contraída no final de 2017 e 2018 pelo conselho gestor responsável na época. Ao todo, foram 10 cheques de R$40 mil datados de janeiro de 2018 e um de R$70 mil de março do mesmo ano. Na última segunda-feira, a Justiça determinou a penhora do estádio Zama Maciel como forma de garantir o pagamento da dívida. Essa dívida foi contraída aí no final de 2017 e janeiro de 2018 por então um conselho gestor que era responsável pela URT e tinha 2 pessoas que poderiam estar respondendo pelo clube. Foram cheques, né, 10 cheques, como todo mundo já sabe, saiu em todos os meios de comunicação, mas os cheques foram reconhecidos como que são da URT, porque até então foi assinado por quem poderia assinar, e resta o clube agora pagar o que deve. Além do estádio, a Vila Olímpica do clube também foi penhorada, devido a uma dívida com outro credor, que junto à primeira somam R$1.037.977,65. Mas o clube vai recorrer sob a afirmação de excesso de bens da penhora. A URT vai entrar com impugnação e excesso de bens da penhora. O valor da dívida hoje é em torno de R$1 milhão, né? A gente também vai entrar aí colocando os juros altos, que o clube também entende que os juros são altos, mas resta o URT assumir a dívida, a gente que está lá hoje, embora não fomos nós os causadores dessa gestão atual, mas resta o clube sanar essa dívida aí, e como já foi reconhecido pela Justiça. Apesar da situação, o clube agora aguarda a fase de execução e buscará alternativas a partir da próxima semana para reverter o fato e quitar a dívida. A gente vai fazer uma reunião da diretoria na próxima semana, com o Conselho Deliberativo também da URT, para achar aí a melhor solução. Não tem hoje o clube não dispõe desse valor financeiro em caixa, né? Muito pelo contrário. Então os bens que a URT tem, como você disse, é bem maior do que o valor da dívida. Mas isso tudo vai ser conversado com o Conselho, com os demais diretores da URT, para a gente chegar num consenso. Temos patrocinadores que com certeza também vão procurar para nos ajudar a resolver essa situação da URT. Mas não vamos ter outro meio a não ser dispor aí de algum bem da URT para sanar isso o mais rápido possível, o clube poder seguir a vida aí, porque já começa aí para 2022, né? Ludmila, está correta a presidente, né? Tem que saldar a dívida realmente, tem que ir lá e quitar para evitar maiores problemas, até porque se a gestão do futebol no interior já é difícil normalmente, como a dívida dessa situação fica realmente impraticável para disputar competições, né? É uma dor de cabeça gigantesca que precisa ser sanada o quanto antes, mas não é uma questão simples. Até mesmo uma venda de imóvel não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas a URT vai questionar e ela tem 15 dias aí para pedir a impugnação dessa penhora que foi determinada pela Justiça. Vamos ver aí se terá essa agilidade, qual será o novo entendimento para esse pedido da URT. Mas fato é que precisa ter celeridade, é um problema que vem se arrastando aí
há 3 anos e não dá mais. Chegou num ponto em que agora tem que resolver, não dá para jogar para a gestão seguinte. A Maria Isabel assumiu o problema e vai resolver junto com a diretoria que seja buscada uma solução e a melhor possível o quanto antes, porque o time tem muita coisa para pensar, muita coisa para resolver e um problema gigantesco aí no meio do caminho. E competições o ano que vem para poder disputar e aí, com dívida, com problema, isso acaba refletindo dentro de campo. Com essa a gente encerra então a nossa análise de hoje, Ludmila. A gente termina por aqui, Odair. Hoje foi um jornal farto com muitas informações, aí, muitas polêmicas e que a gente vai ficar de olho acompanhando todos os desdobramentos que certamente virão. Obrigada a todos pela companhia, pela audiência. E amanhã tem mais jornalismo da NTV, começando às 11h30 com o 30 Minutos. A todos, uma ótima noite. Obrigado, Ludmila. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Obrigado a você pela companhia. Amanhã a gente se encontra às 19 horas aqui no NTV News. Boa noite e até lá.